Oi, gente, boa tarde. Queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre uma situação que eu vivi quando, no início desse ano, a gente foi passar 3 meses lá no Canadá. E a gente ficou lá março, abril e maio. Voltamos no dia 30 de maio para cá, para o Brasil. E nesse período que a gente tava lá, eu orei muito pedindo a Deus para meu marido ficar lá, porque meu marido tava de licença médica. E ele conseguiu 2 meses de licença médica. E ele voltou para o Brasil para voltar para o INSS para fazer uma consulta novamente com o médico perito do INSS. E eu fiquei lá sozinha com meu filho. E eu fiquei inicialmente muito apreensiva. Eu, ia ficar em outro país sozinha com uma criança de 3 anos e enfim. Mas ele voltou e eu fiquei lá sozinha. E aí eu já estava orando e eu comecei a orar muito mais, pedindo a Deus para que essa licença fosse estendida. Porque eu queria ficar lá no Canadá mais tempo, eu queria ficar lá pro resto da minha vida. Queria ficar lá o tempo todo, não queria nem voltar pro Brasil mais. E eu estava estudando inglês para fazer uma prova, essa prova é chamada de IELTS, e eu queria fazer essa prova para poder passar na faculdade lá, porque a partir de passar na faculdade, de aplicar e a faculdade me aceitar, era que eu ia conseguir dar entrada no visto canadense para poder voltar para lá, ou permanecer lá. Então eu estava dependendo disso, de passar nessa prova, por isso que eu estava estudando lá. E meu marido voltou e ele foi para a perícia do INSS. E o resultado saía às 9 horas da noite daqui do Brasil. Lá era 10 horas da noite de lá. E aí eu fiquei... Não, lá é 1 hora menos. Oh meu Deus, tô na dúvida. Enfim, ou era 9, ou era 8 lá, ou era 10, enfim. E aí eu fiquei super ansiosa e orando muito, pedindo a Deus para que desse tudo certo, para que o INSS prorrogasse a licença dele, para ele voltar para o Canadá, para a gente ficar mais tempo lá. Era tudo que eu queria. E aí, para minha surpresa, por mais que eu estivesse orando, quando eu fui olhar o resultado, meu marido aqui no Brasil já estava dormindo. E eu olhei o resultado e o resultado deu indeferido, não consegui prorrogar a licença ainda. E eu fiquei perguntando, Senhor, por quê? Eu sei que existem muitos pastores e pessoas que dizem assim, não pergunte a Deus por quê, pergunte a Deus pra quê. Mas eu sou filha dele, e se meu filho pergunta a mim por quê, eu não vou achar ruim. Eu simplesmente respondo, ou não respondo, eu digo porque sim. Mas eu não fico com raiva do meu filho porque ele pergunta por quê. Então eu perguntei ao Senhor por quê, meu Deus, por quê? Fiquei perguntando por quê, mas aí veio outra pergunta na minha mente. Não outra pergunta, veio uma afirmação. Se saiu indeferido, se não era para prorrogar, Deus tinha um propósito naquilo. Só que eu estava muito angustiada, e eu precisava de uma palavra de Deus. E eu fui orar pedindo a Deus uma palavra de Senhor. Eu sei que isso tudo é teu, mas eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso de uma confirmação tua. Dá paz ao meu coração e me dá uma palavra. Gente, eu faço minha devocional todos os dias pelo um aplicativo chamado Holy Bible, que tem no meu celular. E ele tem várias devocionais. E eu fui dormir. Quando eu acordei bem cedo, acho que era 6 da manhã. Lá no Canadá faz muito frio. E assim, bem cedinho, era terrível para sair da cama, porque é muito frio. Mas aí eu acordei cedo, Samuel estava dormindo, ele só acordava tarde. E eu fui fazer a minha devocional. Quando eu vou ler a Bíblia, tinha um versículo com essa frase. A frase que está aqui no quadro, que diz assim, sorri para o futuro. E aquela minha ansiedade que eu estava sobre o futuro, sobre tudo que ia acontecer,
por que Deus não tinha permitido que meu marido voltasse para lá para ficar mais tempo no Canadá, por que a gente não ia ficar mais tempo lá. Enfim, todas as minhas inquietações, os meus questionamentos se acabaram com essa frase. Eu senti Deus falando para mim, através desse versículo: minha filha, se acalme, acalma o teu coração e sorri para o futuro. Gente, essa palavra foi assim um bálsamo no meu coração. Foi uma resposta. Era só o que eu precisava. Eu só precisava de uma palavra. Eu só precisava de uma palavra de Deus. Sorri para o futuro. E aí eu me levantei, fiquei bem. Voltamos, aí passou o tempo, né? Meu marido foi buscar a gente, passou mais tempo lá, mais 30 dias lá. E depois a gente voltou para o Brasil. Ele tirou férias do trabalho, enfim. Voltamos para o Brasil e estamos até agora. Estamos até hoje aqui, mas eu creio totalmente nessa palavra. A gente tem passado, né, algumas coisas, como eu falei, eu estou sem trabalhar, Deus tem me sustentado, Deus tem nos sustentado. Muitas coisas têm acontecido, muitas coisas, muitas respostas de oração nesse período todo. E eu tenho certeza que o meu futuro eu só vou sorrir. Claro, vai ter os períodos de tristeza, porque na vida da gente, a gente não está imune a sentir dor, a gente não está imune a passar por certas situações, por dificuldades, mas essa palavra que Deus me deu naquele momento me dá a certeza de que o meu futuro, eu estou num momento assim, aguardando esse futuro que Deus me diz, sorrir para o futuro, sabe? O futuro vai ser surpreendente. Pode sorrir para o futuro, porque ele vai ser surpreendente na sua vida. E é nessa promessa que eu tenho firmado, assim, minhas esperanças de que Deus já me deu a promessa. Agora só falta ele realizar. E ele vai realizar quando for o tempo dele, porque o tempo dele é o melhor pra gente. Era isso que eu queria dizer pra vocês. Confie em Deus sempre, sempre. E quando estiver triste, quando estiver numa situação que você está angustiado, amargurado, ore, peça a Deus uma palavra, peça a Deus para lhe mostrar, peça a Deus para lhe confortar, porque Deus providencia o consolo, tá bom? Beijo, até a próxima.